povo de Deus. Vem, meu irmão, pra frente é que se anda, hein? Olha pro irmão e fala assim, ó, meu irmão, é pra frente que se anda, olha aí, ó. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro, o diabo vivia nos acusando, aprontava sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, e pra quem contava mar passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Grite agora, dê um brado de vitória, eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Levanta essa mão abençoada aí, diga eu e a minha casa, diga vamos ao céu. Agora prepara o brado da vitória, vamos fazer assim, ó. Grite agora, dê um brado de vitória, eu sou filho do Deus vivo, e não ando como outrora. Ei, deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão, Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo, e você, seu bicho imundo, seu destino é o Beleléu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. E para Jesus aquela linda salva de palmas. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Glórias a Deus. Segunda-feira, 14 de setembro, irmãos. Começamos agora mesmo o mês de setembro. E olha aí, 14 de setembro, já estamos no meio do mês. E tantas coisas que nós temos que fazer, irmãos. Tantas coisas das quais nós precisamos estar em luta, em batalha. Porque a guerra é muito grande, a guerra está difícil, mas a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa. O Senhor declara que nós somos mais do que vencedores. Então vamos entrar em oração nesse momento em nome de Jesus. Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, primeiramente, nós agradecemos a Ti pela vitória que nós tivemos aqui, o povo de Deus voltando, a Santa Ceia do retorno, muita gente voltando, gente que não aparecia mais na igreja, voltou, está presente diante de nós e graças a Deus com saúde, com vida, nós precisamos, Pai, manifestar. Algumas coisas têm acontecido e nós não temos sabido, Pai. Oh, Senhor Criador, eu clamo diante de Ti, Pai, por esse povo. Eu clamo pelos erros que nós cometemos, que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Pelos momentos em que nós falhamos, momentos em que nós esquecemos de alguma coisa e até causamos, meu Pai, infortúnio para alguém. Eu clamo, meu Pai, porque o Senhor disse que nós deveríamos clamar a Ti, porque Tu és um Deus de resposta, Tu és um Deus de vitória, e a nossa vida está em Tuas mãos, Pai.
Nós estamos caminhando para o final do mês, do ano, já passamos do meio do ano, Pai. E o mês de setembro vai voando como um pássaro ligeiro. E nós aqui, Senhor, em Tua presença, louvando e agradecendo, porque temos que dar honra, temos que dar glórias a Ti, que nós estamos sãos. Apesar de termos passado por momentos difíceis, parece que agora é o momento mais difícil ainda, é o momento de nos levantar, onde muita gente está caída, muita gente está passando por um aperto, por uma tristeza, por uma angústia, algum problema de bebida, problema de drogas, problema do dinheiro que não tem, problema de moradia que também não tem, a falta do amor, a falta do carinho do familiar. Senhor Pai, o Senhor diz na Tua palavra que faz com que o solitário habite em família. Abençoa esse povo, meu Pai, que está tão perdido e afastado de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração nesse dia. Abençoa o nosso ministério da Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus. Abençoa esse ministério, meu Pai, para que nós possamos alcançar a mais alta vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as lutas, meu Pai, que nós vamos enfrentar ainda para termos a vitória, para alcançarmos a vitória nesta batalha árdua, porque sabemos que chegaremos lá contigo, pois sem Ti não há nada que nós possamos fazer. Então anda conosco, Pai. Anda, abra o nosso coração, abra o entendimento, a sabedoria na vida de cada pessoa para que possa seguir adiante conforme a Tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo, abençoe a nossa nação, que caminhamos aí para um plano eleitoral, meu Senhor, que só o Senhor sabe o que é que vai dar, as coisas que vão acontecer, como as pessoas vão se envolver e qual será o final de tudo isso. Tu és o Deus, em Ti nós nos colocamos. Nossa vida está em Tuas mãos, pois que seja feito conforme a Tua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos aí participar desse momento de testemunho do patrocinador na novela da vida real. Vamos ver isso em nome de Jesus Cristo. Anunciar a palavra de Deus é a nossa missão. Através desse trabalho evangelístico, pessoas por toda a terra têm comprovado que o agir de Deus é inigualável e que em tudo Ele mostra uma solução. Olá, sou Maria Aparecida Araújo, sou membro da Igreja da Graça aqui de Portugal e eu estou aqui para dar o meu testemunho de um grande milagre que eu recebi na minha vida profissional. Fazia um ano que eu tinha mandado meu currículo para a Santa Casa de Misericórdia, Portugal. A primeira vez que eu mandei, eles me ligaram e falaram que não iam me contratar porque eu ainda não tinha documentação. E eu continuei orando e fazendo campanhas na igreja, fazendo propósitos com Deus, sendo fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas e com aquele sonho dentro de mim de trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, que é um trabalho estável. Quando foi no começo desse ano, mandei de novo o meu currículo na fé e no mesmo dia que eu mandei o currículo, eles me chamaram para uma entrevista e eu fui na entrevista. Eu ainda não tenho a documentação, só tenho a manifestação de interesse do CEF. Mesmo assim, eles me chamaram e me contrataram. E para a glória de Deus, hoje eu estou trabalhando na Santa Casa de Misericórdia, sou uma funcionária do Estado, para a glória de Deus, sem documento. E eu creio que isto é milagre e é só Deus que faz. Deus abre portas aonde não há. E para irmos além, seguimos como a equipe de fé que deseja salvar o mundo. Assim como a filha da Vera Lúcia foi salva. Eu senti e patrocinei. Eu recebi as revistinhas com os CDs, eu dava os CDs para ela ouvir, e ela foi ouvindo, e a semente foi plantada no coração dela, e até que um dia ela foi na igreja da Graça do Maracanã, e ouviu a palavra, e deixou todos os remédios lá. Naquele dia a fé veio no coração dela, e nessa época que ela foi curada. Hoje ela está bem, hoje ela trabalha, e ela está bem animada agora, está indo direto, vai quarta, sexta e domingo na igreja. Vai evangelizar também com eles, em nome de Jesus. De nação em nação, proclamaremos o reino de Deus e nenhum mal nos resistirá. Meus irmãos, glórias a Deus. Deus é Deus de vitória, é Deus de perto e não de longe.
Vamos caminhar na vitória, porque a nossa vitória é sobre todos os inimigos que estão aí diante de nós. Vamos ver essa passagem aqui muito interessante, né? Onde nós aprendemos algumas coisinhas. 1 Crônicas 16, versículo 29. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Muitas pessoas que passam por problemas, apertos, situações complicadas, das mais diversas, não conseguem glorificar a Deus, só conseguem reclamar, e é aí que eles perdem a carreira. É aí que a batalha não vem à vitória. A adoração genuína deve ser prestada em santidade. Deus aceita a adoração espiritual e jubilosa somente quando acompanhada de uma disposição reverente e pura, de um anelo sincero, quer dizer, de um envolvimento sincero, de estar perto dele e de um firme propósito de resistir a tudo quanto ofenda a sua natureza. Glórias a Deus. É tudo que eu tenho falado nesses dias. É tudo que nós ouvimos o missionário, o pastor Jaime, falar a respeito também. Deve haver um envolvimento sincero de santidade, de comprometimento com a palavra de Deus, para que Deus possa receber a nossa adoração. Intensifica-se a busca da face do Senhor com jejum, que deve acompanhar a oração regularmente e o anseio do crente para que a vontade de Deus seja feita. Pois é, um detalhe muito importante, anseio do crente para que a vontade de Deus seja feita. Qual é a vontade de Deus, irmãos? O que você entende pela vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo o homem seja salvo. Jesus, ele veio para essa terra para quê? Para morrer e dar a sua vida em pagamento da salvação de todos esses homens. Então deve ser o nosso propósito também diante de Deus. O nosso principal interesse tem que ser que todos sejam salvos. Davi exaltou a Deus em suas obras poderosas, em favor de Israel, com louvores e ações de graças. Ao buscarmos o Senhor, nosso coração deve ser cheio de todo o desejo da presença do Senhor, pois devemos antes agradar a Deus para que possamos ter nosso desejo satisfeito. Às vezes nós falamos que queremos fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você já não disse? Quantas vezes você já não orou diante de Deus e falou: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero estar em Tua presença. Mas quando você tem oportunidade, o que é que você faz? Você vai se divertir naquilo que você acha que é diversão. Eu não sei o que você acha que é diversão, mas ao invés de naquele momento você se colocar diante de Deus e falar: Pai, eu quero ser cheio do Senhor, você se envolve com outras coisas. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Olha como Deus olha para nós. Veja o que Deus tem no propósito do coração em relação a nós. Nós somos uma geração eleita. Não que nós tenhamos sido eleitos, por causa de boas obras e tal e tal e tal. Quando Deus nos colocou no mundo, Ele já nos colocou como eleitos. A cada um que o aceitou, que o recebeu, foi eleito. Sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Como? Adquirido como? Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Para quê? Qual é o fundamento de tudo isso? Que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você foi tirado das trevas para servir ao Senhor da luz, ao Todo-Poderoso.
para que você anuncie a palavra dele, pregue o evangelho em todo lugar. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Quando estávamos no mundo, na impiedade, nós não éramos povo dele. Todo ser humano, tudo que existe, o que você pensar, foi criado pelas mãos de Deus. A própria natureza serve a Deus, o homem não serve. O homem se rebela. O homem se afasta de Deus porque acha que é melhor. Às vezes, muitas vezes, ele se acha melhor do que o próprio Deus. Nós éramos um povo que não era conhecido de Deus, porque nós nunca o buscamos. Numa palavra dele, ele disse: fui achado daqueles que não perguntavam por mim, fui encontrado por aqueles que não me buscavam. O povo que foi escolhido por Deus tem perdido o terreno desta forma, porque quem está no mundo nem perguntou por Deus, de repente ouviu falar dele. De repente o encontrou e o aceitou e vive. Eu sempre digo que os filhos adotivos são os que mais amam os pais. E eu coloco esse povo que não ouviu e que não buscava como se fossem adotivos, nesse sentido. Na realidade, todos nós aqui que aceitamos a Jesus Cristo somos adotados por Ele. Mas eu estou colocando aqui uma subcategoria de pessoas que estavam perdidas no mundo e buscaram por Jesus. Não. A graça do Senhor os alcançou e eles se comprometeram mais do que os próprios filhos. Você já viu famílias cujos irmãos, alguns são adotados? Os filhos legítimos são os que mais judiam dos pais. Veja o povo que foi escolhido por Deus para servi-lo, é o que mais renega ao Senhor. E nós somos os adotados. Não éramos povo, mas agora nós somos povos. Povo que alcançou a misericórdia de Deus. Antes o Senhor Jesus deu sua vida por todos nós. Nós vemos dessa forma. Ele morreu por todos os homens. Mas nem todos os homens terão a salvação. Nem todos os homens receberão desse presente. Nós já somos devedores a Ele por isto, que foi feito a cada um de nós. Então devemos desempenhar esse ministério espiritual de louvores e ações de graças a Deus. O louvor, meu irmão, não é só cantar, não. O louvor é você viver dia a dia em santidade, em espírito e em verdade. Louvar, agradecer a Deus com suas atitudes, com seus pensamentos, com suas palavras. Louvar a Deus em todo tempo. E ação de graças, quando você deseja algo que você ainda não tem. É aí que você agradece. Você confia em Deus? Você crê em Deus? Então você agradece. Obrigado, Pai, porque eu já consegui essa vitória. Essa vitória é minha. Obrigado porque o Senhor já me abençoou. Obrigado porque o Senhor já me curou. Obrigado porque o Senhor já me salvou. Obrigado porque o Senhor já me libertou. Isso é ação de graças. Não é quando você ora, ó Pai, né? E quando você recebe alguma coisa, aí sim você vai agradecer. Isso não é ação de graças. É muito fácil agradecer quando tudo está na mão. Então pagar o preço é você crer que Ele fará. Ele é Deus. E todo louvor é devido a Ele. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Pois Ele é Deus para nos livrar de todos os inimigos. Oh, meu irmão, minha irmã, ofereça sempre a Deus louvor, honra e glória.
Levante de manhã, dê glórias a Deus porque você está vivo, dê glórias a Deus porque o seu dia será maravilhoso, dê glórias a Deus porque os frutos das suas mãos serão abundantes, dê glórias a Deus porque o seu amor será reconhecido por aqueles que buscam salvação. Dê glórias a Deus porque a noite vem e você não sabe se vai acordar, mas se você não acordar, ainda assim, fala com Ele: obrigado, Pai, minha vida está em Tuas mãos, faça comigo o que o Senhor quiser. Assim eu tenho orado diante de Deus. Nas lutas que se seguem, os inimigos do povo de Deus não têm misericórdia, pois seu intuito é destruir a qualquer custo nossa vida espiritual e material. Então devemos estar sempre em louvor ao Senhor, não que estejamos o tempo todo cantando. Como acabei de falar, não é cantar. E às vezes é cantar. Eu chego todos os dias na igreja, pela manhã, e me coloco em oração com Deus. Vou apresentar o meu dia, vou apresentar o povo. Às vezes eu coloco uma canção para cantar, para acompanhar no CD, ou seja, como for aquilo que toca no meu coração. Mas minha oração é quase sempre só palavras, só de palavras, de agradecimento, de me dobrar diante do meu Deus, porque eu não posso sobreviver sem Ele. Na situação em que me encontro, não tem como eu sobreviver se Ele não estiver na minha vida. O louvor e a adoração do crente deve ser com palavras e também com atos. Lá no versículo 29, lá de 1 Crônicas 16, dai ao Senhor glórias, a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante Ele. Trazer presentes, este é o ato, este é o ato. E qual é o presente que você traz? A obediência. Eu resumo tudo nessa palavra, obediência. Então, você agrada a Deus e Ele se agrada de você. E são aceitáveis diante de Deus somente à medida que o crente for dedicado à sua palavra. Você pode não estar conseguindo alcançar o nível que você deseja. Você deseja. É isso que importa diante de Deus. Ele está vendo o teu coração, Ele sabe do teu coração. Você pode cair, você pode tropeçar, mas Deus está vendo a luta que você está tendo para chegar até Ele, e Ele vai te fortalecendo. No caminho que você vai andando, Ele vai te fortalecendo, Ele vai tirando as pedras do caminho, os espinhos, Ele vai abrindo tudo, porque Ele prometeu que vai adiante, derruba as portas de bronze, quebra os ferrolhos de ferro, Ele endireita o caminho. Louvado seja Deus por causa disso. Então, tudo que eu tenho que fazer é crer, é crer. Davi, ele passou por um momento de luta, um momento grandioso ali, onde ele precisou acreditar em Deus e louvar e bendizer o Senhor. Aqui no caso, Josafá nos dá um ótimo exemplo de louvor da sua atitude diante do inimigo. Segundo Crônicas 20, versículos 2 a 6, 16, 17, 22 e por aí afora. Segundo Crônicas 20. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então Josafá temeu. Eu quero crer aqui que Josafá não teve medo dos inimigos que estavam chegando. Ele respeitou Deus. Ele teve temor de Deus a ponto de respeitar e lembrar primeiro dele. Ele não saiu para se esconder ou para armar armadilhas. Ele foi falar com aquele que era mais poderoso do que toda a nação. Esse foi o temor de Josafá. Ele pôs-se a buscar a Deus, porque ele sabia que só Deus poderia livrá-lo daquela batalha. Não importa o tamanho da batalha que está vindo contra nós, meus irmãos, não importa. AIDS, coronavírus, daqui a pouco tem outro vírus por aí.
Eles vão sempre se levantar e querer te derrubar. E quando você se dobra diante deles, você perdeu a paz, você perdeu a comunicação, a comunhão com Deus. Você passa a sofrer, apesar de tudo você passa a sofrer. Não basta dizer eu sou de Deus. Você tem que mostrar que é de Deus. Você tem que mostrar que caminha num exército de Davi. Homens que lutam, que vencem e que enfrentam as barreiras com fome e com sede, eles vão adiante. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Veja, todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, para se colocar diante daquele que é a vitória em si. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Veja, Josafá louvou a Deus, engrandeceu o Senhor Todo-Poderoso, embora Deus não receba esse tipo de louvor dos homens. Ele não precisa, que alguém diga que ele é grande. Porém, aquele que serve a Deus oportunamente e com prazer se dobra diante do Senhor e louva e bendiz o seu nome, porque o seu nome é grande e poderoso para todo sempre, e não há outro igual. E o tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. E não é a primeira vez que o Senhor, diante do louvor e da honra que ele recebe, porque ele merece, não é a primeira vez em que ele coloca armadilhas contra os inimigos do povo dele. Ele prometeu: sempre estarei contigo, nunca te abandonarei. Então não se acovarde, meu irmão, porque diante da maior crise da sua vida, Josafá enfrentou de modo exemplar uma circunstância que parecia insuperável. Coronavírus parece insuperável. Estão falando aí que está retornando, que está morrendo gente de novo e que não sei o quê. Todo mundo vai morrer, meu irmão. Não vai ficar um vivo sequer. E não vai morrer de coronavírus, não. Vai morrer porque vai chegar a hora de morrer. Vai chegar a hora de entregar os pontos nesta terra. Porém, se não estiver em honra e glória com Deus, toda a sua luta, todo o seu esconderijo, todo o ouro, toda a prata, toda a força, toda a capacidade que você ajuntar, não lhe valerá de nada, porque vai queimar no inferno, junto com todos aqueles que se negaram a ouvir a palavra de Deus. Então, o que é que você vai fazer? Qual é o plano que você tem para a sua vida? Josafá começou a buscar o Senhor em jejum, reunindo outras pessoas para orar, confessou sua própria capacidade e incapacidade e obedeceu ao Espírito Santo. Confesse diante do Senhor o que você pode, o que você não pode. Confesse as suas dúvidas diante de Deus. Confesse o quão fraco você se acha e que você só depende desse Deus poderoso. As promessas de Deus são um fundamento e solidez para a fé. A fé, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A presença ativa de Deus entre o seu povo resulta em livramento e vitória. Você já pensou nisso? A presença de Deus entre o povo dele, a presença de Deus dentro da tua casa, dentro do teu coração, na tua família, nos teus negócios, na tua compra, na tua venda, em tudo que você faz na tua vida, a presença de Deus ali, ela compromete a presença da vitória também.
ela implica em vitória e o inimigo derrota. Em santidade podemos entrar em contato com Deus Todo-Poderoso e obter seus favores e aconselhamento para a mais dura batalha que se aproxima. Essa batalha Josafá enfrentou. Eu digo para você, toda vez estou repetindo isso, desde que começou esse maldito coronavírus, eu não faltei a um culto dentro dessa igreja, e todas as vezes, desde o começo, teve alguém para ouvir a palavra aqui dentro. E domingo agora, essa maravilha. Muitas pessoas que não estavam vindo à igreja voltaram, vieram participar da Santa Ceia do Retorno. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Satanás, você está estribuchando aí no inferno. Queime! Se enrole todo nas tuas correntes, nos teus laços. Seja amaldiçoado toda a tua força, todo o teu ato que você se levanta para fazer contra o povo de Deus, caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Porque a vitória é do povo de Deus. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E eu te garanto, meu irmão, minha irmã, eu te garanto que nada vai te derrubar. Nada. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém? Pois bem, vamos aí participar agora desse momento, né? Estamos indo caminhando para o final do mês, e a nossa próxima etapa aqui é fecharmos o mês com honra e com glória para o nosso Deus. E isso eu tenho declarado que Deus colocou na tua mão. Deus colocou na tua mão. Você não está vendo? Você está duvidando, mas Deus colocou o dobro na tua mão, no mínimo. Então, você que ainda não trouxe o seu dízimo, não mandou pelo zap o recibo do seu depósito, você que está aí como que com medo de dar alguma oferta porque vai te faltar, e não vai faltar só isso, não vai faltar muito, porque você não deve temer. Você tem a obrigação, no mínimo obrigação, e deveria ser amor, entregar o dízimo e a oferta alçada. Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, para os dízimos, né, e as ofertas. Na conta corrente 29315, você tem aí para fazer o depósito dos patrocinadores. Na agência do Itaú 04061, conta corrente 42717, dígito 9, você deposita dízimos e ofertas, e num segundo depósito, na mesma conta, você deposita o patrocinador. Por que, pastor? Porque as contas na contabilidade, elas são separadas. Cada um é uma conta. Conta para os dízimos, para as ofertas, conta para o jornal, conta para o patrocínio, conta para tantas coisas que nós fazemos na obra de Deus. Então é tudo ali organizado para que não haja falta e vá tudo para o lugar correto. Então você é responsável por tudo isso, pela obra de Deus. O trabalho, a casa de Deus é um segmento da tua própria casa. Assim como você tem responsabilidade na tua casa, você tem responsabilidade com a obra de Deus. Porque você se comprometeu com Jesus Cristo. Então você não pode arredar a pé. Banco do Brasil. Você tem aí a agência 0472, dígito 3, conta corrente 621200 para o patrocinador. Você tem na mesma agência a conta corrente 5609887 para os dízimos e as ofertas. Você tem na Caixa Econômica, você chega ali no banco e faz um depósito para a agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5, tá bom? Para os dízimos e as ofertas. Você
vai fazer também lá no banco, na Caixa Econômica ou na lotérica, você faz ali o depósito para o patrocinador, ou você fala, quero fazer um depósito no convênio, né, do banco da Caixa Econômica, o convênio é 3091-2065, convênio 3091-2065. Então, o atendente ele já sabe o que ele tem que fazer ali, em nome de Jesus Cristo. Você tem o Santander, a agência 3795, conta corrente 13002392, dígito 4. Você deposita ali dízimos e ofertas. Na conta corrente 13000215, você deposita o patrocinador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então que Deus abençoe vocês agora em nome de Jesus e vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor em nome de Jesus Cristo. Querido Pai, Deus poderoso, Deus de prosperidade, o Senhor diz que prosperidade é um dom que vem de Deus. Eu clamo e tenho orado, Pai, em favor desse povo. Eu me acho em Tua presença, assim exatamente como o Senhor me levantou para ser sacerdote dentro dessa casa, com plena convicção, com plena autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para poder repreender e amaldiçoar toda amarração, todo impedimento, toda doença, toda enfermidade, o espírito do medo, o espírito do engano, o espírito da divisão, o espírito que traz a morte. Eu digo, saia agora com a sua doença, saia com o seu problema financeiro, saia com a tua incapacidade, o medo, o espírito do medo, espírito do engano. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Você não prevalecerá na casa de Deus. Isso é palavra do Senhor. Ele mesmo diz que o diabo não vai prevalecer nas portas da casa do Senhor. Então eu digo em nome de Jesus, saia da porta desta casa, saia da porta de cada membro dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Tira os teus impedimentos, tranca a rua do inferno. Eu quebro o teu poder, eu desfaço, eu te cego completamente em nome de Jesus, para não ver o membro, não ver o povo de Deus. Eu digo, todo mal vai embora, toda praga do inferno desapareça, toda obra maligna caia por terra agora. Vai em nome de Jesus, leva a doença, leva a enfermidade. Aquele garoto que caiu da escada e machucou a cabeça, eu repreendo todo mal, nenhum problema haverá nesse garoto em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm pedido oração pelo Zap, que estão colocados aqui os nomes sobre essa caixinha de sexta-feira e de outros dias, o dizimista, o patrocinador, os nomes no caderno lá na frente, eu abençoo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal virá sobre ti, praga alguma chegará à tua casa. Isso é palavra do Senhor. Você crê? Você terá longevidade de vida, e a abundância do Senhor é um dom que vem dele, estará contigo também, em nome de Jesus Cristo, pois que assim seja. Todo mal bata em retirada, em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Creia nele e você verá a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem aí com um louvor bem gostoso, bem bonito. Adorem a Deus em todo tempo, em todas as horas, porque Deus é bom em todo tempo, em nome de Jesus. Deus é com você, minha querida. Deus é com você, meu irmão. E não importa a situação. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar
E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sono e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Haja o que houver, Deus é comigo. Nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Eu sei que a dor irá passar, o resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim. E quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus é bom pra mim, Ele está em mim. Uma coisa eu sei, nele eu posso crer que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgindo. Haja o que houver, Deus é comigo. Nele eu posso crer que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgindo. E levante suas mãos assim, declare comigo. Deus é comigo. Amém.